Oi, alunos, como estão? Ainda de quarentena? Estamos aqui para mais uma aula, consultoria em trabalho social. Já havia passado esse questionário, então hoje vamos responder. A primeira pergunta, fale um pouco sobre as consequências geradas pelo neoliberalismo. Eu tinha colocado capitalismo, mas é neoliberalismo. Quais as consequências que gerou o sistema neoliberalismo? O Estado, ele tirou dele a responsabilidade, né? E houve a privatização. Então, o neoliberalismo é a ausência mínima do Estado, da sua responsabilidade, de eximir com as suas responsabilidades, e vem a privatização. Quer dizer que o mercado, né, os bancos, os grandes capitalistas é que mandam e decidem de como vai ser governado. E essas consequências trouxe a quebra do monopólio, a desregulamentação, a desqualificação do servidor público, pressão para abolir a estabilidade e acusação de corporativismo. Então, o neoliberalismo ele vem trazendo uma filosofia de que é bom, mas na verdade o Estado ele se priva e se exime muito da responsabilidade dele, das garantias de direito, e tudo é privatizado. Explica o fator central da questão social. Bom, questão social contempla um conjunto de fatores socioeconômicos que acabam gerando inúmeras desigualdades sociais. Então, através do capitalismo, através da venda do seu trabalho, o trabalhador ele acaba acumulando riqueza para o capital, para a burguesia e ao mesmo tempo ao detrimento dos salários dos trabalhadores. Então, na verdade, o fator central da questão social é a desigualdade, mas acompanhada, né, de um acúmulo de riqueza do capital. Eles compram o trabalho, mas o trabalho ele não é tão valorizado. E aí eu coloco que a questão social ela vem de vários fatores, né? A globalização, a conscientização da riqueza, a revolução, que foi a revolução das máquinas que trouxe um grande desemprego em massa, o capitalismo mundial, uma dependência. Então, tudo isso vem gerando e acumulando um conjunto de desigualdade social. Qual foi o papel da tecnologia inserida na Revolução Industrial? Bom, o papel da tecnologia, na época da Revolução, era o aumento da produção. O capital, ele queria produzir mais em menos tempo, gerar maior riqueza, né? Diminuir gastos, diminuir pessoas e aumentar a produção, ser mais eficaz, que ela seja produzida em menos tempo, a produção seja produzida em menos tempo. E aí o indivíduo ele se torna um parasita porque ele perde o valor, sem a utilidade em um sistema que lucra com a humilhação de milhares de desempregados, por todo humano, por todas as pessoas. Então, quer dizer, trouxe dois papéis importantes. O primeiro, que é o aumento da produção, o aumento da riqueza, o poder aquisitivo. Primeiro, e segundo, o grande desemprego em massa, que o indivíduo ele se torna incapacitado de produzir para o capital. E aí você vê uma pessoa almoçando, comendo, mas com um babador, ou onde o protetor do alimento, onde todos são servidos, mas não tem a mesma igualdade. O que trouxe o neoliberalismo para a profissão de serviço social? Houve um enfraquecimento do Estado. O Estado enfraqueceu quanto às políticas sociais e o neoliberalismo houve um aumento do capital, da decisão
do capital e com excessiva privatização. Então, quem mandava houve um monopólio, quem mandava só era a burguesia, somente quem tinha dinheiro, o mercado, o banco. Então, o Estado ele já não mandava, o Estado ele não era mediador de nada. E a política social, que era do Estado, ele passou para quem? Para as igrejas, para as ONGs, para as instituições filantrópicas, associações de moradores, enfim, o Estado se retirou de assumir os direitos e garantia da população. Então, se eu não tenho políticas sociais, como que eu vou criar emprego? Como que eu vou usar um profissional para ser o mediador? Então, ele somente estava trabalhando no terceiro setor. Não havia política direcionada para a saúde e educação. Né? Por quê? Porque se concentrou toda a responsabilidade apenas para o terceiro setor, desaparecendo os programas sociais e a garantia de direitos. E o que é neoliberalismo? É uma doutrina econômica que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia. Quer dizer, quem comanda são os bancos, os grandes empresários, né? Mas há uma restrição. Qual é essa restrição? O Estado ele não interfere na administração, né, do neoliberalismo. E dessa forma o Estado deixa de ser um grande empregador do serviço social devido ao intenso desenvolvimento do terceiro setor. Então não há emprego, não gera emprego para a classe ou para o profissional em serviço social, porque não tem políticas públicas, não tem políticas sociais. Então se torna muito esmagador. Por quê? Porque o assistente social, o profissional, ele vai trabalhar somente no terceiro setor. E aí vocês observem uma mesa, está o sistema bancário, o governo e o prato do pobre vazio. Porque quem que está se alimentando e se produzindo e se beneficiando, né? É o mercado, é o governo, é o sistema bancário. O governo ele não vai intervir e não intervém no neoliberalismo. E aí eu deixo essas fotos da privatização. É um governo que visa muito a privatização, sem políticas públicas e sem garantia de direitos. Quais eram as áreas que o profissional de serviço social atuava nos anos 90? Empregados, na maioria eles eram empregados do terceiro setor, seguido do poder público, né, da assistência social, da saúde e do poder judiciário. Essa assistência social ainda é aquela assistência social da LBV, da Legião Brasileira de Assistência, né, do poder judiciário. Enfim, ainda não tinha umas políticas públicas, né, direcionada com o perfil do assistente social, realmente áreas diversas. Quais os requisitos de exigências para os profissionais de serviço social inserido no mercado de trabalho? O mercado ele exige. Não adianta somente ser apenas bacharelado em serviço social. Não adianta ser apenas assistente social. Você tem que seguir a sua especialização. Você tem que cada vez mais se capacitar. Então aqui ele exige que esse assistente social no mercado, ele saiba planejar, ele saiba executar, que ele também possa assegurar a qualidade de vida e de oportunidade à população e aos usuários. E principalmente o nosso projeto ético-político. O que é? Garantia e defesa da justiça, direitos humanos, a democracia. É um conjunto de segmentos que vai defender o coletivo. Não é apenas vou defender a minha categoria,
mas a minha categoria e todos aqueles também que estão em uma situação de vulnerabilidade. Utilizar a minha ética, a minha postura profissional, me qualificar para mim poder ser, né, e ter deveres dentro de uma sociedade. Então, o projeto ético-político é a minha postura no meu atendimento, nos serviços que esse indivíduo necessita, e eu preciso estar capacitada para garantir a ele todos os segmentos e todas as oportunidades de igualdade. Qual é a lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social? Vocês estão cansados? Eu falo sempre em aula sobre a Lei Orgânica da Assistência. Então, é ela que regula. Nem começa. Oi, gente. Continuando, o 8º. Qual é a lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência? Eu tenho falado muito em sala de aula que é a Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela regulamenta o Sistema Único, mas também ela regulamenta o benefício socioassistencial, que nós chamamos BPC. Como deve atuar o profissional de serviço social? Bom, ele deve apresentar como um crítico das condições sociais, né? Ele tem que incluir as pessoas e não excluir. Ele tem que tratar com todas as manifestações de quê? De discriminação, de preconceito. Então, tudo aquilo que não é justiça social, eles têm que fazer valer. Então, esse momento das condições sociais, ser crítico, é ele valorizar todos os serviços que são oferecidos e trazer essa oportunidade a qualquer tipo de pessoas. Então, qualquer forma de manifestação que degrine a imagem do demandatário, ele deve atuar, né, através da sua legislação. Quais são os 2 níveis de proteção e onde são oferecidos o sistema? Os 2 níveis é a proteção social básica, que os serviços são oferecidos no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, onde são protegidos e garantidos seus direitos, são potencializados. Então, é ali onde eles são potencializados na garantia dos seus direitos. A proteção social especial, que os serviços são realizados no Centro de Referência Especializada da Assistência, que é o CREAS. Lá são feitos os atendimentos àqueles indivíduos que sofreram violações de direito e se encontram em uma situação de fragilidade dos vínculos familiares. Segundo COIC, como deve ser apontada a postura do assistente social para o mercado do trabalho? Bom, ele tem que ser um profissional crítico, né, direcionado com competência, apoiado em fundamentos teóricos metodológicos. Eu tenho que conhecer a teoria, eu tenho que atuar através de uma metodologia aplicada dentro da minha área de trabalho. Eu tenho que utilizar os instrumentos técnicos operativos. Quais são esses instrumentos, né? Que é a entrevista, o relatório social, uma perícia social. Para mim garantir a intervenção, eu tenho que ter esse instrumento técnico operativo. Também tenho que agir dentro do projeto ético-político com habilidade, com flexibilidade, criatividade e capacidade para mediar. Então, aqui nesse ponto, eu tenho que trabalhar dentro do projeto ético-político societário, garantir o direito daqueles que necessitam, que são excluídos, mas também garantir os meus direitos como profissional.